Bom, falamos da imunidade e vamos falar agora então um pouquinho do fato gerador, né? Quando que eu tenho a ocorrência do fato gerador com IBS e CBS? Isso também não estava previsto na Constituição. Isso também ficou a cargo da lei complementar. Então a lei complementar ela tinha alguns desafios ali, nos trazer a hipótese de incidência, ela vem e fala, ó, vai ser sobre as operações onerosas. Então isso veio só na lei complementar. Veio agora o fato gerador, a gente estava aguardando qual seria o fato gerador. E de verdade a gente tem uma série de hipóteses diferentes de ocorrência de fato gerador. E vai demorar um pouco para a gente conseguir amadurecer todo esse entendimento e todas as controvérsias que isso pode nos trazer. Mas a legislação nos fala que o fato gerador ele acontece no momento do fornecimento das operações com bens e serviços. E por isso que eu comecei tratando com vocês, no primeiro slide ali, das definições importantes. Né? Quais eram as definições importantes dessa nova lei? E ali nós vimos ali a definição de fornecimento. Então, só para lembrar, então o fornecimento a gente está falando da entrega e a disponibilização, por exemplo, de um bem material. É assim que está definido lá na lei complementar. E aqui já vem a minha primeira dúvida, meu primeiro questionamento. Né? Então, pensem comigo, o fato gerador acontece no momento do fornecimento. Fornecimento está definido na lei complementar que acontece na entrega de um bem ou na disponibilização de um bem. Então pensem comigo, emitir uma nota fiscal de venda de um produto. Como que nós tratamos isso hoje? Geralmente o contribuinte apura o imposto de acordo com a emissão da nota fiscal. E agora, da forma que está previsto, é na entrega. Então, se eu emitir uma nota fiscal no dia 31, aqui em São Paulo, para entregar no Nordeste, essa mercadoria chegou no dia 1º, da forma que está disposto aqui na lei complementar, nós só vamos ter o fato gerador na entrega. Então nós não teríamos o fato gerador de mercadorias que estão em trânsito. Tá, isso é o que está previsto na lei complementar, mas como vai ser do ponto de vista prático? Como que vai ser do ponto de vista operacional? Nós ainda não sabemos. Por quê? Porque o controle ainda está muito pautado na nota fiscal. A gente ainda está muito habituado a ter controle de fato gerador por nota fiscal. A gente vai ver que isso mudou, mas a gente está bem acostumado a trabalhar desta forma. Eu tenho uma emissão de nota, eu tenho um destaque de um imposto e eu tenho isso já refletido nas minhas apurações do mês, que eu vou pagar o imposto no mês seguinte. Mas se a mercadoria não for entregue? E se a mercadoria for entregue no mês seguinte, eu vou pagar 2 meses depois do tributo? Então, isso já é um ponto controverso que eu chamo a atenção de vocês e que eu penso que tem que ser superado também no regulamento. Então, ponto importante, mercadorias em trânsito, o fato gerador não é a emissão da nota. O fato gerador não é o início da circulação do bem como é para o ICMS. O fato gerador acontece na entrega deste bem. Então, esse eu coloquei um ponto de atenção, que é em relação à entrega, mas a gente vai ter outras discussões, que é, por exemplo, em relação ao split payment. E sim, nós vamos enfrentar o split payment daqui a pouquinho, a gente vai entender os mecanismos, os contornos disso que tem sido bastante falado e que vai ser a maior revolução que nós temos do ponto de vista de apuração de tributos, uma inovação, né, para alguns, ou uma experiência que nós já temos do ponto de vista internacional, mas nós vamos falar do split payment, né, do pagamento de tributos no momento de liquidação financeira, enfim. Mas o que nós temos de regra principal, começando a enfrentar o momento de fato gerador, é esse. O fato gerador acontece não mais na emissão da nota, o fato gerador acontece não mais no início de uma entrega, mas sim na entrega efetiva daquele bem. Outro ponto de definição que nós temos é, por exemplo, licenciamento. Então, no licenciamento, eu tenho fato gerador, ocorrência de fato gerador do tributo. Tá bom, mas vamos pensar, por exemplo, num software. Quando eu faço um licenciamento de um software, eu estou licenciando aquele software para o contribuinte utilizar por um determinado período que vai estar definido em contrato. Então, quando eu fizer o licenciamento, definir o contrato e, de fato, disponibilizar isso ao contribuinte, eu já vou ter que pagar imposto cheio sobre toda a operação? Ou ele vai ser de acordo com as contraprestações ou conforme o pagamento mensal desse software? A gente vai ver que a legislação fala um pouquinho disso, mas não enfrenta exatamente essa questão de software como eu estou falando. O fato é que a legislação fala, no licenciamento acontece o fato gerador. E o licenciamento, eu faço o licenciamento para uma empresa depois se beneficiar ou utilizar esse software por um determinado período. Então penso que aqui também tem uma certa controvérsia em relação ao tema. Também considera ocorrido o fato gerador no início do transporte, da prestação de serviço de transporte,
A gente vai entender aqui, pessoal, em que hipótese, mas vou falar um pouquinho mais para frente, quando que é no início, quando que é na entrega da mercadoria. Mas, em geral, quando for de pessoas, nós estivermos falando de transporte de pessoas, vai ser no início, e quando a gente estiver falando de mercadorias, vai ser na entrega. Mas, por enquanto, entende-se que na prestação de serviço de transporte, a gente tem, lógico, a ocorrência do fato gerador. O momento vai ser diferente de acordo com mercadoria ou serviço. Daqui a pouco, acho que mais 2 slides para frente, a gente enfrenta esse tema de forma analítica. Do término do fornecimento no caso de prestação de serviço. Então, ocorre o fato gerador, a legislação está nos falando o quê? Ocorre o fato gerador no término da prestação de serviço. Nos demais casos. Aqui penso que poderia ter algum tipo de complemento, poderia ter algum tipo de definição em relação a isso. Por quê? Imagina uma situação normal, por exemplo, uma auditoria. Nós, PPC é uma firma de auditoria, nós prestamos serviços de auditoria. E eu sou contratado para fazer uma determinada auditoria que vai demorar 3, 4, 6 meses para uma determinada empresa. Eu só vou tributar IBS e CBS quando eu concluir a auditoria? E se eu tiver recebimentos antecipados? A gente vai ver daqui a pouquinho como enfrentar tudo isso dos recebimentos antecipados. Mas da forma que está previsto, o fato gerador acontece no término da prestação de serviço. Isso muda também a lógica em relação ao que nós temos habituado hoje. Se bem que hoje a gente trata da prestação de serviço em si e falta algum tipo de definição do ponto de vista temporal. Agora ficou um pouco mais claro. No caso de prestação de serviço, vai acontecer então no término. Outras hipóteses de ocorrência de fato gerador são mais específicas, como por exemplo, se eu tiver uma mercadoria encontrada sem nota fiscal ou operações que envolvem leilão, licitação, tudo isso também já denota ali a ocorrência do fato gerador. Nós temos fato gerador por regime de caixa, bem específico na legislação, quando forem operações com o órgão público. Então, nestes casos, a gente tem previsão que é somente por regime de caixa. Já funciona mais ou menos assim para PIS e COFINS, né? Em algumas hipóteses para ICMS, em algumas hipóteses para ISS. Fato é que está previsto, então, que operações com órgão público, nós temos ali a hipótese de fato gerador por regime de caixa. O que isso significa? Eu só tributo se efetivamente eu receber por aquela operação, por aquele fornecimento. Regime de caixa, a única hipótese prevista. Operações, pessoal, de forma continuada ou fracionada, no momento que se torna devido ao pagamento. Isso também muda um pouquinho a lógica do fato gerador. E aqui eu não estou falando de regime de caixa, tá, pessoal? Eu estou falando no momento que se torna devido ao pagamento. Então, se eu tenho alguma operação continuada, se eu tenho alguma operação fracionada, eu tenho contraprestações que são, por exemplo, mensais, em função disso ser continuado. Vamos pensar, por exemplo, numa escola. Então, eu vou lá e matriculo meu filho, minha filha, e ela vai estudar lá por 12 meses. Então, é uma prestação de serviço fracionada, é uma prestação de serviço continuada. Neste caso, pessoal, está previsto que a ocorrência do fato gerador, então, acontece quando se torna devido o pagamento. Então, de novo, não quer dizer que se eu fiquei inadimplente, por exemplo, com a mensalidade da escola da minha filha, que a escola não vai ter que pagar IBS e CBS. Porque naquele mês, naquela data, era devido o pagamento. Eu deveria ter pago aquela mensalidade. Se por algum motivo eu não paguei, ainda assim a escola vai ter que pagar o tributo sobre aquele montante que eu deveria ter pago. Se eu paguei, por óbvio, vai estar casado então o pagamento, caixa, com o fato gerador do tributo. Estou deixando bem claro aqui, pessoal, porque esse se torna devido ao pagamento é o detalhe da legislação. Muita gente está interpretando isso como sendo, então, regime de caixa. Mensalmente eu pago o tributo de acordo com a contraprestação. Não é assim. Então, todo mês eu vou pagar o tributo na data em que seria devido pagar a contraprestação, por exemplo, de uma escola. Eu estou falando da escola, mas pode ser um hotel, pode ser um hospital, enfim, pode ser alguma operação onde eu não tenho um início e um fim exatamente determinado, onde aquele fornecimento pode acontecer de forma fracionada. Passando um pouquinho para frente, a gente entra numa das principais controvérsias, então, em relação a fato gerador de tributo. Então, pessoal, nós temos aqui um ponto bem relevante, tem gerado muita discussão sobre fato gerador, que são os pagamentos antecipados. Então, pensem comigo que, até então, se eu adianto um dinheiro, se eu tenho algum tipo de adiantamento de dinheiro a um cliente, para um fornecedor, esse fornecedor ele classifica isso como sendo
Adiantamento. O que é um adiantamento? Eu vou lá, tenho um recurso já no banco, mas eu tenho um passivo do ponto de vista contábil. Então é somente um adiantamento, eu não forneci nada ainda. O fornecedor ainda não me entregou nada, não entregou um bem, não entregou um serviço, enfim. É um adiantamento. Sobre hipótese de adiantamento, é um tema super controverso, mas que a gente já vem enfrentando ao longo dos anos, onde a gente não tem incidência de ICMS, PIS e COFINS nas hipóteses de adiantamento. Não estou falando, por enquanto, de venda para entrega futura, tá, pessoal? Estou falando de adiantamento. E a legislação veio e nos trouxe essa surpresa, falando, olha, nós vamos ter o pagamento de IBS e CBS nos adiantamentos financeiros. Então, sempre que tiver algum tipo de adiantamento de um cliente para o fornecedor, esse fornecedor vai ter que pagar IBS e CBS. E aí vem toda a discussão. De fato, deveria ter ocorrência do fato tirador? E se esse produto ele está em estoque ou não está? Então, isso não faz mais sentido essa pergunta. Sempre que tiver uma antecipação, eu vou ter que pagar o tributo. E como que o fisco vai controlar isso? É uma outra dúvida. Porque até então, eu pago o tributo indireto de acordo com a emissão da nota fiscal. Então, eu emito a nota fiscal, pago o tributo. Mas quando eu tenho um adiantamento, eu não emito nota fiscal, porque é um adiantamento financeiro. E agora, como vai funcionar isso? Será que eu vou ter que emitir nota fiscal de acordo com o adiantamento financeiro? E depois, quando eu fornecer o bem, como que vai funcionar a questão do tributo que eu já paguei antecipadamente? Será que vai mudar o momento de emissão da nota? Alguns estão falando que não, que na verdade eu não vou emitir nota no adiantamento, mas que eu vou ter que criar algum tipo de chave, vai ser criado algum tipo de chave eletrônica, onde o tributo vai ser apurado de acordo com essa chave eletrônica, que depois, no momento da emissão da nota fiscal, eu vou constar essa chave eletrônica no documento fiscal e depois eu vou ter como contar para o fisco, formalizar que esse tributo já foi pago no adiantamento. Agora, imagina se você recebeu um adiantamento, 2 adiantamentos, 3 adiantamentos, você ficou um ano recebendo adiantamentos para depois entregar o bem. Então, como você vai controlar tudo isso? Se você tiver adiantamentos que não estão casados com as entregas, como que isso tudo vai ser controlado do ponto de vista de obrigação acessória? Então, penso que é um ponto bem difícil de ser regulamentado, mas já está previsto, inclusive, então, na lei complementar. O que está previsto, então, é que na data do adiantamento, ou seja, do ponto de vista financeiro, quando ocorrer a liquidação ou antecipação financeira, vai ter que ser pago o tributo aplicando as alíquotas sobre o bem e serviço que ainda vai ser entregue. Então, a base de cálculo, as alíquotas, tudo vai ser válido na data em que eu estou recebendo este tipo de adiantamento. E depois, na data do fornecimento, quando eu tiver ali o valor da operação e a base de cálculo, eu vou analisar se o tributo já foi pago sobre o adiantamento financeiro e se não foi pago, eu não vou pagar novamente. Pelo menos é assim que está previsto na lei complementar. Alguns colegas também já estão falando, poxa, esse tema é controverso, esse tema vai gerar discussão, porque isso fere a Constituição, então, na verdade, não deveria ter fato tirador acontecendo sobre antecipação. Aqui já é um ponto que eu até trago no próprio material para vocês, que vai ficar disponível, vocês podem depois ter acesso, é que a própria Constituição Federal, lá no artigo 150, parágrafo 7º, ela traz ali uma hipótese em que pode ser atribuído, então, por meio de lei, a ocorrência do fato tirador de forma antecipada. Então, aqueles defensores deste texto da lei complementar estão falando, olha, talvez tenha lastro constitucional sim, aqui no artigo 150, parágrafo 7º, tá, pessoal? Outros já estão defendendo, falando, não, em hipótese nenhuma poderia ter fato tirador acontecendo de um adiantamento financeiro, porque adiantamento financeiro não é de fato, eu não tenho ali de uma forma concreta a venda ou fornecimento de bens e serviços do ponto de vista oneroso. Bom, deixo para reflexão e principalmente para reflexão dos contadores, de quem opera ali no dia a dia tributário, como que tudo isso vai ser controlado. Eu vou falar mais para frente, daqui a pouquinho, sobre split payment, e a gente vai entender que esse mecanismo, no fim do dia, até que faz algum sentido e, do fim do dia, até que é possível ser controlado. Mas aqui, de cara, eu trago algumas reflexões, né, que eu já até adiantei para vocês. Como vai ser controlada a ocorrência do fato tirador? Como que isso vai ser feito, esse encontro de contas entre o que já foi pago e o que vai ser pago? Como que o fisco vai ter acesso a toda essa base de dados, né? Eu até coloquei aqui também uma outra pergunta. Será que vai ser antecipada a emissão da nota fiscal? Não me parece correto eu ter que emitir nota fiscal para antecipação. Mas se tiver, eu vou emitir 2 vezes a nota fiscal para uma mesma transação,
uma para cobertar a entrega e a outra para cobertar o financeiro, não faz mais sentido. A gente não vai ter mais diferença, uma outra dúvida, a gente não vai ter mais diferença de venda para entrega futura e adiantamento de venda? O que isso significa? O que nós temos hoje definido na legislação? Quando eu tenho uma venda para entrega futura de alguma determinada mercadoria, eu tenho que analisar se essa mercadoria está no meu estoque ou não. Se essa mercadoria está no meu estoque e eu decidi ou eu combinei de não entregar a mercadoria neste momento, nós temos definido que sim, eu tenho o fato gerador dos tributos, ICMS, PIS e COFINS. Por quê? Eu fiz uma venda para entrega futura, mas essa mercadoria já estava no meu estoque. Se eu não tenho essa mercadoria no meu estoque e fiz uma venda para entrega futura, também está definido hoje que eu não tenho tributação de ICMS, PIS e COFINS. Então hoje uma das grandes perguntas é: isto é um adiantamento ou uma venda para entrega futura? Se for um adiantamento, não tem tributo. Se for uma venda para entrega futura, está no meu estoque ou não está no meu estoque? Se está no meu estoque, eu tributo. Se não está no meu estoque, eu não tributo. Então todas essas perguntas agora deixam de existir, porque a legislação não separou o que é venda para entrega futura de adiantamento. Ela falou simplesmente: se você tiver algum tipo de recebimento antecipado, você tributa IBS e CBS. Então isso é uma grande mudança que nós temos ali na operação. Pensa comigo também naquelas vendas de antecipação que acontecem, por exemplo, em operações com máquinas e equipamentos. Então, o que é bem comum quando eu tenho grandes máquinas ou bens de capital que estão sendo construídos? Eu como fornecedor recebo adiantamentos durante meses. Por quê? Eu vou pegar esse recurso, eu vou comprar insumos que vão me possibilitar construir aquela máquina que eu vou entregar depois para o meu cliente. Então, eu não tenho recurso, eu preciso negociar com o meu cliente para ele me adiantar e eu poder comprar essa matéria-prima. Se isso acontecer como está previsto, pensa que quando eu receber o adiantamento, eu já vou ter que tributar. Só que eu ainda nem comprei os insumos. Se eu não comprei os insumos, eu não tenho créditos ainda na minha operação. E até por isso que a venda para entrega futura tinha essa distinção de ter ou não no estoque. Então eu vou ter que pagar o tributo de forma antecipada, não vou ter nenhum crédito, vou ter que pegar parte desse recurso e já pagar tributo, e depois eu vou comprar os insumos, ou matéria-prima, enfim, aquilo que for necessário para poder produzir aquilo que eu prometi entregar. Então o crédito vai vir depois do débito. E se o crédito vier depois do débito, eu vou ficar com saldo credor. E se eu ficar com saldo credor, aí eu vou ter que entrar nas hipóteses de pedir restituição financeira. E apesar de prometido que isso vai ser rápido, a gente vai ver mais para frente que, do ponto de vista de cronograma, o governo promete entregar esse dinheiro entre 30 e 180 dias. Então imagina você ter um lapso temporal de 180 dias, você já pagou o tributo sobre um adiantamento, depois de 180 dias, depois você vai comprar a matéria-prima, depois você vai ter direito ao crédito, depois que formar esse saldo credor, você vai pedir para o governo, e depois o governo vai te devolver esse dinheiro entre 30 e 180 dias depois. Talvez isso pode inviabilizar muitos negócios que são feitos ou projetos que são feitos de longo prazo. Estou destacando aqui bens de capital, mas todos os projetos de longo prazo com recebimento antecipado tendem a ficar prejudicados em função dessa previsão. Eu destaco esse ponto, pessoal. É um dos mais relevantes e é um dos que está gerando mais debate no meio do ponto de vista de quem opera ali no direito tributário, do ponto de vista dos contadores. Essa é uma mudança que pode impactar o negócio de fato, ter que pagar tributo sobre adiantamentos. E aí já começa a surgir outras ideias, né? Tá? Algumas pessoas de cara já falam: tá bom, então eu não vou fazer adiantamento, eu vou fazer um empréstimo. Ao invés de antecipar, eu empresto dinheiro um para o outro. Bom, se você fizer isso, em primeiro lugar, empréstimo está sujeito a IOF, então a operação já começa a ficar cara. Segundo lugar, a legislação já fala que mútuo oneroso está sujeito a IBS e CBS. Então falta definir o que é esse mútuo oneroso. Então pode ser que faça um mútuo e também esteja sujeito a IBS e CBS. Então tudo isso, e por fim, o fisco pode também, por que não, entender que é uma simulação. Né? Porque, como eu disse lá no começo, né, pouco importa a definição jurídica, pouco importa o arranjo jurídico, pouco importa o contrato jurídico para definir. Então não é porque eu fiz um contrato chamando o adiantamento de mútuo que é mútuo. O fisco pode entender e falar: não, na verdade é um contrato de mútuo, mas na verdade isso é um adiantamento porque você já espera receber mercadorias lá na frente. Tem um cronograma de recebimento de mercadorias. Então isso nunca foi um mútuo. Mas o contribuinte já começa a ter ideias já de como tentar evitar esse tipo de incidência tributária. Não me parece que é algo fácil e me parece que é um ponto que precisaria ser revisto do ponto de vista de lei complementar, porque está previsto na lei complementar. Ou
que seja melhor acomodado nos regulamentos, que venha algum tipo de facilitador, algum tipo de mecanismo, ali, algum tipo de safe harbor que possa ali nos dar algum tipo de conforto em não ter que pagar esse tributo neste momento. Aí a legislação começa a enfrentar outros pontos, como por exemplo o distrato, né? Então eu fiz um contrato, esse contrato me gerou algum tipo de pagamento financeiro e aí por algum motivo eu fiz um distrato. Então eu tive uma anulação. Então eu vou ter que contar para o fisco, olha fisco, eu paguei um tributo sobre um adiantamento, esse negócio foi desfeito, eu nem entreguei a mercadoria, eu nem emiti nota fiscal, mas eu já paguei tributo. Como essa operação ela foi desfeita, eu quero meu dinheiro de volta do tributo. Está previsto que o dinheiro volta. Mas o ponto de vista para quem opera com o tributário, fica uma dúvida, né? Como é que eu vou ter essa relação com o fisco, né? Como é que eu vou contar tudo isso para o fisco? Será que vem mais obrigação acessória para poder tratar esse tipo de operação? Será que de fato vai ser rápido? Será que o fisco vai querer analisar alguma coisa antes de me devolver? Será que eu vou ter que formalizar o distrato? E se não for uma operação de antecipação que tenha algum contrato, pode ser que seja somente um adiantamento. Eu fiz uma ligação, combinei, cliente-fornecedor, vou fazer um adiantamento. Talvez nem tenha contrato na operação. Então, toda essa parte acessória, toda essa parte para poder viabilizar tudo isso nos causa muita preocupação. Preocupações, então, resumindo um pouquinho. Faturador é na entrega. Então, o faturador não é mais no início, não é na emissão da nota, é na entrega do produto. Mas se tiver antecipação financeira, vale antecipação financeira. Então, pense que se eu estou com a mercadoria, como eu falei, em curso, eu estou com a mercadoria em trânsito, nem chegou no meu cliente ainda, eu estou esperando o faturador para chegar, mas se ele me pagou antes, eu pago o tributo antes e controlo tudo isso. Antecipação financeira versus entrega do produto. Então, penso que nós vamos ter algum tipo de amarração eletrônica, a gente vai ter algum tipo de controle para tudo isso, porque senão a vida do contribuinte vai virar um inferno do ponto de vista acessório. E aqui a gente encerra um pouquinho a questão de faturador. De novo, nós vamos tratar tudo isso depois com o split payment, que é para ficar mais difícil ainda, né? Então, do ponto de vista de antecipação, venda parcelada, venda à vista, a gente vai depois entender todas as hipóteses que a gente pode ter que enfrentar do ponto de vista de negócio. Bom, pessoal, agora nós vamos entrar num ponto também muito sensível da reforma tributária. Isso muda toda a lógica que nós temos em relação ao que a gente está acostumado de CMS, de ISS. É um dos pontos que foi muito discutido, gerou muito debate do ponto de vista das entidades, gerou muito debate entre governo, municípios e toda a lógica, então, do imposto muda a partir de então com este ponto que a gente vai enfrentar agora. De uma forma bem objetiva, o imposto, e quando eu falo imposto, de novo, estou falando de IBS e CBS, tá? O imposto, ele passa a ser devido no local de destino e não mais no local de origem. Então, a legislação nos traz a primeira hipótese, e uma das mais relevantes, que no caso de bem imóvel material, considera-se o local da operação com bens móveis materiais o local de entrega. Então, aqui nós estamos num primeiro momento falando então de bens e estamos falando de bens que são materiais, tá? Então a gente está falando daqueles bens que são tangíveis, bens físicos. Neste caso, como funciona hoje em relação ao ICMS? O ICMS ele é sempre devido, ou na maior parte, salvo as exceções, né, salvo a ST e outras hipóteses, o imposto, o ICMS, ele é devido no estado ou no local da origem. E aí sempre foi relevante entender onde está o seu estabelecimento. Então, se o estabelecimento ele está em São Paulo, vendendo uma mercadoria para o Espírito Santo, para onde é devido o ICMS hoje? Para São Paulo, porque é o estabelecimento de origem. Se eu estou importando uma mercadoria por Santa Catarina e ela goza dos benefícios do TTD, por exemplo, para onde é devido o ICMS? Para Santa Catarina. Pouco importa o estado de destino daquele produto. Se eu estou no Espírito Santo operando com uma distribuição de produtos nacionais e lá eu gozo de um compete, um benefício fiscal, o imposto é devido para onde? Para o Espírito Santo, pouco importa para onde eu estou entregando. Agora, com IBS e CBS, essa lógica muda completamente. Pouco importa o estado ou o município onde está o seu estabelecimento. Quando eu estou operando com bem imóvel material, o imposto ele é devido para o destino. Isso muda toda a lógica porque, de novo, toda a estrutura que nós vemos até então foi do contribuinte escolher
o local de domicílio em função de carga tributária. Então, eu cansei de fazer planejamento tributário falando para a empresa, olha, ao invés de operar por São Paulo, por que você não cria um centro de distribuição no Espírito Santo? Ao invés de operar por São Paulo, por que você não cria um centro de distribuição em Minas Gerais? Ao invés de ter uma planta, uma fábrica em São Paulo ou no Rio de Janeiro, por que você não cria uma fábrica no Pernambuco? Por que a gente sempre teve esse tipo de planejamento? Porque o que mandava, ou um dos principais fatores na tomada de decisão, era o aspecto tributário. Não era somente o aspecto logístico. É lógico que depois da conta do ponto de vista tributário, a gente olhava a eficiência do ponto de vista logístico. Mas, em geral, um bom planejamento, a gente combinava carga tributária com gastos do ponto de vista logístico. E o tributário, muitas vezes, era o fator que decidia se eu ia para um estado ou para outro. O ganho tributário, em muitos casos, era tão expressivo que valia a pena algum tipo de ineficiência do ponto de vista logístico. Então, nós temos mercadoria que vai para o Espírito Santo e depois do Espírito Santo vai para o Rio Grande do Sul, porque lá no Espírito Santo o contribuinte tem benefício. Isso acontece muito hoje. Então, nós temos muito centro de distribuição, toda uma capilaridade logística, por exemplo, no Espírito Santo montada em função de benefício fiscal. Por que toda essa lógica? Porque os estados, em algum momento, passaram a dar benefícios fiscais para os seus contribuintes. Então, o estado do Espírito Santo fala, olha, vem aqui abrir o seu CD que eu te dou um Compete, que é um benefício fiscal de ICMS. Compete, por exemplo, o contribuinte paga ali, arredondando, paga 1,1% de imposto ao invés de pagar 12%, ou ao invés de pagar 4%. Então, tinha uma baita vantagem. Ou o estado do Pernambuco fala, olha, vem para cá, que aqui tem um benefício fiscal do Prodep, então você pode ter uma redução de ICMS. Ou Santa Catarina fala, não, vem para cá que eu te dou um benefício chamado TTD. E assim nós temos a chamada guerra fiscal, que foi instalada durante décadas de discussão. Hoje em dia o tema está mais pacificado, porque nós tivemos ali toda a parte de convalidação dos benefícios, os estados chegaram num acordo onde esses benefícios produzem efeitos até o ano de 2032. Não coincidentemente, é o fim da transição que nós vamos ter dos tributos antigos para os novos tributos. Eu estou falando tudo isso porque, a partir de agora, ou com a reforma tributária, não importa mais o estado ou o município de domicílio do contribuinte. Isso implica dizer que todos os benefícios fiscais vão ser revogados. Todos os benefícios, exceto da Zona Franca de Manaus, que nós vamos tratar também. Então, não vai ter mais benefício fiscal do Compete, não vai ter mais benefício fiscal de Santa Catarina. E também não faz mais sentido, porque o imposto é devido no destino. Então, se você está no Espírito Santo, porque o Espírito Santo você tem lá um benefício de ICMS, quando você vender agora do Espírito Santo para São Paulo, o imposto não vai ser mais devido no Espírito Santo, o imposto é devido para São Paulo. Então, o Espírito Santo não tem mais a possibilidade de reduzir imposto para atrair contribuintes. Isso é muito importante, pessoal. Isso muda toda a lógica do ponto de vista tributário. Isso muda de uma forma urgente, que todas as empresas têm que revisitar o seu planejamento tributário. Será que faz sentido, neste momento, em 2025, será que faz sentido para uma empresa pensar na instalação de uma fábrica no Nordeste em função de benefício fiscal? Será que faz sentido algum tipo de investimento em algum estado em função de benefício fiscal? Ou será que a tomada de decisão agora, no ano de 2025, já deveria estar baseada nos conceitos da reforma tributária e já está baseada no conceito ou nos gastos logísticos? Me parece que sim, me parece que agora a logística, que é o que sempre fez mais sentido, é que vai determinar se eu vou ter um CD em algum determinado lugar do país. Então, pessoal, muda a lógica, fim de benefícios fiscais, necessidade de revisitar todos os planejamentos que existem, necessidade de revisitar toda a capilaridade logística da sua empresa. Esse é um ponto importante, mandatório, e que já deveria estar repercutindo na sua empresa desde já, porque desde já vocês estão também fazendo novos investimentos. Então, decisões estão sendo tomadas agora, para médio e longo prazo, que talvez já deveriam estar sendo impactadas pela reforma tributária. Ou algumas empresas sabem disso tudo que eu estou falando, estão cientes disso tudo, mas ela fala, poxa, eu vou para o Espírito Santo, porque eu sei que até 2032 eu vou ter algum benefício fiscal. Então, até 2032 eu vou jogar
com o regulamento e vou de fato me beneficiar disso tudo. Ou eu vou importar por Santa Catarina até 2032, porque até 2032 eu sei que eu vou ter esse benefício fiscal, então vale a pena esse tipo de modelagem. Eu só peço atenção assim, tem que fazer conta. Talvez valha a pena algum tipo de modelagem assim que seja fácil de desmontar. Então, poxa, eu importo por São Paulo, estou com uma carga tributária de CMS alta. Vale a pena eu importar por Santa Catarina? Vale. Talvez se eu usar uma trade company, se eu fizer uma operação via trade, eu consigo montar a operação e desmontar ela rapidamente até 2032. Ou eu vou operar por Espírito Santo para Compete? Talvez faz muito sentido, já tem muito galpão, muito armazém lá, já tem operador logístico, então talvez até 2032 você consegue operar com um armazém e depois de 2032 você pode desmontar a operação. Então, tem que ter uma análise realmente do planejamento tributário, tem que entender essa nova lógica do ponto de vista de apuração. E pensem comigo que eu falei agora há pouco também, eu falei na aula anterior, quando eu estava tratando ali da questão da apuração centralizada. Né? Eu falei para vocês, a apuração vai ser centralizada agora. Né? Então, não importa muito essa questão de estabelecimento. E, de fato, não importa, porque o imposto ele vai ser devido sempre no destino e não mais na origem. Então, nós vamos ver daqui a pouco também que cada estado e cada município eles vão definir as suas alíquotas. Então, a guerra fiscal que a gente está brincando é que a guerra fiscal tende a mudar um pouco, né? Porque o imposto vai ser devido para o destino. Os estados e municípios vão definir as alíquotas do tributo. Então, talvez, eu estou num determinado município, eu estou, por exemplo, em Santo André, e talvez valha a pena eu fazer compra em São Bernardo. Porque talvez São Bernardo, na combinação de alíquotas, tenha uma alíquota menor para o consumo. Então, eu vou comprar em São Bernardo. Eu estou em São Paulo, mas em São Caetano tem uma alíquota menor. Talvez eu vou fazer compra em São Caetano. Ou, até mesmo, eu posso pensar agora onde eu vou morar. Então, assim, não mais vai ter uma guerra fiscal para atrair empresas. Mas, talvez, eu vou pensar agora onde eu vou morar, porque talvez naquele estado, naquele município, eu tenha tributos menores e que o meu consumo, então, seja beneficiado. Então, a lógica de empresas deixa de existir, eu passo a ter uma lógica do consumo, eu passo a ter uma lógica de pessoas. Por isso se discute muito também a questão de São Paulo. Né? Como eu comentei com vocês, São Paulo então tem um mercado consumidor muito grande, como todos sabem. Então, até que ponto São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, eles vão ser beneficiados com essa reforma tributária? Uma vez que o tributo passa a ser sempre no destino, o tributo passa a ser sempre no consumo. Né? Será que nós vamos ter uma migração de empresas e pessoas vindo para a região sul-sudeste? Por que uma empresa vai continuar instalada, por exemplo, na Bahia, no interior da Bahia, vai ter uma planta, uma fábrica, sendo que não tem mais benefício fiscal de CMS? Será que isso não vai mudar toda a geografia, não vai mudar toda... Nós vamos ter, de fato, pessoas vindo para São Paulo? Será que nós vamos ter agora um movimento inverso? Como os estados vão estar preparados para tudo isso? Né? Então, essa é toda uma discussão que nós temos também do ponto de vista de país e repensar se realmente essa reforma tributária pode, em algum momento ou alguma medida, prejudicar determinadas regiões. Está previsto também na reforma tributária que nós vamos ter transferências de recursos, né? Então, os recursos não vai ter uma virada de chave imediata, então todo o imposto ser devido para São Paulo de forma imediata ou para o destino. Na verdade, vai ser uma transição do ponto de vista financeiro. Mas pensem comigo que, apesar dos estados continuarem recebendo por um tempo determinado esses recursos, como que esses mesmos estados vão conseguir segurar as pessoas, né? Como que esses mesmos estados vão conseguir manter empresas, como que eles vão conseguir ter uma geração de empregos. Então, uma coisa é o estado ter o dinheiro do recurso, ter a transferência do recurso, mas se ele não tem mais empregos, né? Se ele não tem uma capacidade de geração de emprego, eu entendo que tende ao estado a ficar um pouco mais pobre. Então, os estados vão ter que se reinventar, vão ter que se organizar para conseguir mudar com toda essa lógica que a gente passa a ter a partir de agora. Então, as empresas têm que pensar no planejamento, os estados também precisam repensar o que tem de atrativo ali em cada região. Mas a operação, então, voltando um pouquinho para o texto da legislação, né? O local da operação com bens móveis material passa a ser, então, o local da entrega. Então, se a gente tem também uma operação de venda à ordem, vendi para um lugar e entreguei em outro à ordem, né? Operação por conta e ordem, bem comum também em matéria tributária. O que vai valer é onde eu entrego a mercadoria, tá? Então, se eu vendi para o Rio de Janeiro, mas entreguei a mercadoria em Santa Catarina, por conta e ordem do adquirente no Rio, o imposto vai ser devido para Santa Catarina, vai ser devido para onde foi feita a entrega da mercadoria.
E eu estou falando tudo isso, pessoal, com bem imóvel material, mercadoria, bens tangíveis. A lei traz uma série de regras e exceções que não vale ou que não funcionam dessa mesma forma. Nós temos operações com bens imóveis. Então, com bens imóveis, o local de recolhimento, o local da operação, é o local onde está o imóvel. Então, o que manda em relação ao imóvel é onde está o imóvel. Pouco importa onde está o dono do imóvel, onde está o adquirente do imóvel, onde está a residência do adquirente. Não importa. O que importa nessa transação com o imóvel é o local de domicílio do imóvel. E não só a venda do imóvel, mas a gente vai ver também que, por exemplo, a locação, a intermediação. Então, tudo aquilo que for relacionado a bens imóveis, o que vale para efeito de local da operação é o local de domicílio do bem imóvel. Outra regrinha: se o serviço prestado for sobre uma pessoa física, se a pessoa física tiver fruído presencialmente algum tipo de serviço, vale o local da prestação. Então, por exemplo, se você for num cabeleireiro, você mora em Santo André, e você for num cabeleireiro em São Caetano, o imposto vai ser devido para São Caetano, que é onde você foi até o local do estabelecimento onde teve a prestação de serviço, do cabeleireiro. Então, se você for num hospital e você mora no município, você foi em outro município no hospital, vale o local da prestação. Então, vejam: mercadoria, local de entrega, imóvel, onde está o imóvel, serviço sobre a pessoa física, aonde o serviço foi prestado efetivamente. Serviço sobre bens móvel, material e serviço portuário, o local da prestação de serviço. Aqui já é um pouco mais difícil. Ponto que eu comentei também já com vocês: serviço de transporte de passageiro, de pessoas, ônibus, por exemplo. O que vale é o local de início do transporte. Então, a pessoa física, o Vinícius, foi lá e pegou um ônibus em São Paulo e vai descer no Rio de Janeiro. O imposto é devido para São Paulo, local de início do transporte. De novo, é o local de início do transporte. Não é o local de domicílio da transportadora ou da dona da transportadora, enfim, da sede da transportadora. O que vale é o início do transporte. Então, se eu fui até a rodoviária do Tietê, peguei um ônibus e vou até o Rio de Janeiro, esse imposto vai ser devido para São Paulo. Quando for uma operação que envolve transporte de carga, muda completamente. O imposto é devido no local de entrega daquela carga. Hoje, para o ICMS, pessoal, é o contrário. Hoje também vale o local de coleta da carga. Agora, o imposto, o IBS-CBS, é devido no local de entrega da carga. Então, também, pouco importa onde coletou, as transportadoras que eventualmente gozam de algum benefício fiscal também vão perder esses benefícios. O que vale agora é o local de entrega. Então, a mercadoria. Quando eu vendo uma mercadoria, o imposto é no local de entrega. Se eu estou prestando um serviço de transporte para entrega daquela mercadoria, o imposto sobre o serviço de transporte é devido no local de entrega. Ok? Então, os dois estão caminhando juntos. No caso de rodovias, exploração de rodovia, por exemplo, nos casos de pedágios que nós temos, vai ser proporcionalmente a quilometragem ou a extensão da via explorada. Então, tem uma determinada rodovia que passa por 10 municípios, cada uma tem a sua quilometragem, e eu tenho uma praça de pedágio em 1 ou 2 municípios, por exemplo. O imposto não é devido no município da praça do pedágio. O imposto é devido proporcionalmente ao tamanho ou à extensão daquela rodovia. E antes que vocês fiquem surpresos, já funciona assim também para ISS, tá? Então, a gente não tem nenhuma mudança relevante em relação a esse assunto. Serviço de telefonia fixa, serviço de comunicação por meio de cabos, fios, fibras, no local onde está a instalação do terminal. Então, onde eu tiver algum terminal, de fato, eu tenho ali o fato tirador, eu tenho ali o local de recolhimento do tributo. Então, vejam que aqui eu não estou falando de local de origem, de entrega, de adquirente, não estou falando nada disso. Eu estou falando que o imposto é devido onde está o terminal. Então, aqui também é uma mudança relevante do ponto de vista de local da operação. Então, vão vendo, pessoal, que eu estou falando vários casos aqui que não necessariamente é o local de entrega, tá? A regra geral, que todo mundo está falando bastante, é o imposto agora é no destino. É verdade, o imposto agora é no destino. Quando for operação com bem imóvel material. Senão, eu tenho que analisar caso a caso em que situação que eu estou analisando, tá? Com bens móveis, agora começa aqui já a economia digital, né? Começa os bens digitais.
e que faltava algum tipo de definição para esse tipo de situação, né? E como é que ficam os bens móveis imateriais, aquilo que não é tangível, né? E até dei o exemplo aqui de Netflix, né? Para onde vai ser devido este imposto? Então, vai ser no local de domicílio principal do adquirente. E aqui alguns desafios começam a surgir, né? Por exemplo, eu posso ter 2 residências, uma principal, eu posso ter uma casa na praia, eu posso ter uma casa no interior, enfim. Como superar tudo isso? E aí começam todos os desafios. Então, o imposto devido no destino, no caso, o destino é o local de domicílio principal do adquirente. Então, no caso de operação onerosa. Então, por exemplo, se eu moro em São Paulo e tenho uma casa em Santos, eu vou colocar lá qual é o meu domicílio principal? São Paulo. E esse imposto, por exemplo, sobre a Netflix, eu coloquei aqui como exemplo, mas qualquer plataforma digital nesse sentido, de streaming, todos esses impostos vão ser devidos, então, no local de domicílio principal. Ou do domicílio principal do destinatário quando for uma operação não onerosa, nos casos que eu comentei com vocês. Aqui a legislação também, pessoal, nos traz outra definição, né? Então, para operações com bem imóvel material. Então, pense que quando eu tenho uma operação com bem imóvel material, e aqui eu estou falando de mercadoria mesmo, né? Bem imóvel material, estou falando de qualquer tipo de mercadoria tangível. Essa operação, o que é bem comum hoje em dia, é que ela não necessariamente se dá do ponto de vista presencial, né? Então, não necessariamente eu vou até mais uma loja e compro alguma coisa. Agora eu compro pela internet e espero que isso seja entregue na minha casa. Então, também tem previsões dentro da lei complementar que tratam de operações com bens móveis materiais, mas que essa operação não se deu de forma presencial. Então, está falando das compras via internet. E o que vale aqui nesse caso? Nesse caso, vale, então, o domicílio que for, então, declarado pelo adquirente ao fornecedor. Então, eu, como adquirente, eu vou ter que falar para o fornecedor onde ele tem que entregar aquele produto. Então, se eu estou na minha casa lá em Santo André, eu vou ter que falar, meu endereço é esse, eu espero que você entregue isso na minha casa. Como eu vou ter que passar todo esse endereço para o meu fornecedor, então o local da operação vai ser o local onde eu contei para o fornecedor me entregar o produto. E ele vai ter que entregar de fato tudo isso. Então, nesse caso aqui, eu acho que fica mais tranquilo também e controlável do ponto de vista da operação. Ou, né, aqui a legislação também trata dos casos em que um terceiro é responsável pelo transporte. Então, aonde você pedir para esse terceiro entregar, também vai ser, o local de entrega também vai ser o local do fato tirador do tributo. Qual hipótese isso que é mandatório aqui que seja o local de domicílio do adquirente para efeito de fato tirador do tributo? Com veículo automotor. Então, se você comprar um carro, se você comprar um veículo, necessariamente, e aqui fala veículo automotor, terrestre, aquático e aéreo. Então, necessariamente, se eu comprar um carro, este imposto vai ser devido para o local de domicílio principal. Então, eles tomaram cuidado de tratar isso na lei complementar, já pensando naqueles caras que vão querer comprar um carro e colocar um determinado endereço, porque naquele endereço a alíquota de IBS e CBS vai ser melhor, vai ser mais vantajosa. Então, já tem aqui um comando falando, olha, no caso de veículos, terrestre, aquático e aéreo também é bem comum com aviões, o pessoal querer direcionar o local da operação, então vai ficar ali valendo o domicílio principal como sendo o local de recolhimento do tributo. Passando um pouquinho, a legislação também define aqui o que é local de domicílio principal. É lógico, ele vai falar que é habitação permanente, enfim, tem alguma série de previsões ali em relação a isso. E para a pessoa jurídica é o local onde está o estabelecimento dela. Então, aí sim, se eu tenho uma empresa com vários estabelecimentos filiais, eu vou ter que analisar qual estabelecimento está adquirindo aquilo para definir ali a hipótese de local dessa operação. Aqui a legislação também fala que algumas regrinhas que vão ter que ser analisadas para poder definir ali a questão de domicílio principal. Então, o que vai valer são uma série de regras onde o fornecedor vai ter que analisar pelo menos 2 delas para definir se aquele é o local efetivo para recolhimento do imposto. Então, vai valer o quê? Vai valer o endereço declarado ao fornecedor, então essa é uma hipótese. Então, o adquirente vai ter que contar para o fornecedor qual é o estabelecimento ou qual é o endereço dele para efeito de impostos. Mas não só isso. Também está disposto que o fornecedor vai ter que ir atrás de outra evidência para falar que aquele é o domicílio principal. Então, por exemplo, vai valer ali o endereço onde consta o arranjo financeiro. Então, o endereço que você tem ali junto a uma instituição financeira.
Vai estar valendo também onde está o endereço do seu IP. Então, talvez pelo IP o fornecedor consegue ter uma dupla checagem para poder afirmar que ali realmente é o domicílio principal. Mas fato é que agora o contribuinte então vai ter que declarar para o fornecedor, e o fornecedor, por sua vez, ele vai ter que analisar não só a informação que foi dada, mas ele vai ter que ter uma dupla checagem em relação ao local. Mas, felizmente, a legislação também estabelece que se o tributo for pago para o local errado, para o local indevido, quem responde por esse tributo é o adquirente, tá? Então, por mais que o fornecedor ele tem que fazer uma dupla checagem, por mais que o fornecedor tem que verificar realmente o local da operação, tem ali a hipótese de incidência, mas a responsabilidade pelo tributo que não foi pago corretamente fica a cargo do adquirente. Bom, nós encerramos então a questão de local da operação e partimos agora para outro tema que é ainda dentro da regra matriz, que é a base de cálculo do tributo. Dentro da base de cálculo, pessoal, a gente tem algumas pegadinhas, mas de certa forma ela caminhou parecida com o que nós já temos hoje, salvo alguns pontos que são centrais ali. A base de cálculo do IBS e da CBS ele é o valor da operação. Então, se o tributo tem como hipótese de incidência as operações onerosas, por óbvio, a base de cálculo vai ser o valor da operação. Mas a lei complementar também nos traz ali a definição do que é valor da operação e o que entra ou não nessa base de cálculo. Então, pontos importantes. Qualquer tipo de acréscimo decorrente do valor da operação, ela entra na base de cálculo de IBS e CBS. Então, se você negociou um produto por 100 e depois, por um determinado motivo, você teve um acréscimo, falando não é mais 100, agora vai ser 110, a base de cálculo vai ser 110. Sempre que eu tiver algum tipo de acréscimo ou algum tipo de ajuste na operação, isso tem que ser levado em consideração. Uma mudança relevante. Juros, multas, acréscimos e encargos. Tudo isso está previsto como sendo parte da base de cálculo de IBS e CBS. Hoje, nós temos um tratamento separado para juros. Juros é tratado como receita financeira. Multa é tratado como uma receita não operacional. Agora, da forma que está disposto, juros e multa passa a ser tributado por IBS e CBS. E isso já está gerando muita discussão, isso já está gerando muita controvérsia. Será que juros não deveria ser uma receita financeira e, por consequência, gozar da não incidência de IBS e CBS que eu comentei com vocês? É um ponto de questionamento. O fato é que está previsto que tem que pagar IBS e CBS, então da forma que está disposto não tem muita discussão. Salvo questões do ponto de vista constitucional, mas está previsto. Multas. Multas também, uma grande discussão. Multa é uma operação onerosa? Deveria ser sofrer ali incidência? Ou multa é uma sanção por algo que foi feito, pelo descumprimento de algo que foi acordado entre as partes? Será que uma sanção pelo descumprimento deveria ser tratado como uma operação onerosa sujeita a IBS e CBS? Fato é que está previsto e vai ser objeto também de tributação. Então esses são os dois principais pontos ali entre juros e multas que eu destaco para vocês. Descontos concedidos sob condição. Aqui, pessoal, a gente já está bem acostumado em relação a isso, né? Descontos condicionais e descontos incondicionais. Então, aqueles descontos que são concedidos sob condição, eles integram a base de cálculo de IBS e CBS. Qual é o exemplo mais comum que nós temos disso? Por exemplo, o prazo de pagamento. Eu faço uma venda para você de um determinado produto ou de um determinado serviço, emito a nota, emito o boleto e coloco lá. Se você me pagar até o dia 5, o vencimento é dia 30, mas se você me pagar até o dia 5, eu te dou um desconto de 10%. É um desconto sob condição. Então, qual é a condição? Você pagar de uma forma antecipada. Neste caso, o desconto sob condição, ele não é abatido do preço, ele não é abatido da base de cálculo do tributo. Então, nessa situação, eu vou pagar o tributo sobre os 100. Então, eu não vou abater os 10%. Então, esse tributo sobre condição continua integrando a base de cálculo dos novos tributos IBS e CBS, assim como já funcionava para ICMS, assim como já funcionava para PIS e COFINS. Então, continua tendo a figura de descontos condicionais e incondicionais. O valor do transporte cobrado. Então, também já funciona assim hoje para ICMS, também já funciona assim hoje para PIS e COFINS. Se eu te vendo uma mercadoria por 1.000 e vou te cobrar R$50 para poder entregar essa mercadoria, eu tenho que tributar ICMS sobre 1.050.
Se eu estou vendendo por 1.000, estou te cobrando 50 para entregar esse produto, ainda que o transporte seja próprio ou de terceiro, a base de cálculo de PIS/COFINS é a minha receita total, então 1.050. Com IBS e CBS é a mesma coisa. Então, o valor do transporte, quando cobrado, integra a base de cálculo desses tributos. E a gente vai ver também que vai ser tributado com as mesmas alíquotas daquele produto que está sendo entregue. Então, ele integra a base de cálculo. Se ele integra a base de cálculo, as alíquotas são as mesmas. Aqui está previsto também que outros tributos, preços públicos, tarifas, tudo isso também, caso tenha na operação, isso também entra na base de cálculo do IBS e CBS. Assim como outros valores, inclusive seguros e taxas. Seguro também, pessoal. A gente está bem acostumado que o seguro entra na base de cálculo do ICMS, se cobrado do meu cliente. Então, aqui também eu tenho a previsão de que seguros entram na base de cálculo desses novos tributos. Então, aqui de relevante, acho que juros e multas, acho que é a grande novidade, assim, que soa estranho em relação ao que a gente está acostumado. Mas o que não entra na base de cálculo de IBS e CBS? E aqui um dos principais pontos também de mudança da lógica do sistema, da mudança daquilo que a gente estava muito acostumado, discutindo por décadas também em matéria tributária. Esses tributos, IBS e CBS, são tributos calculados por fora. O que isso significa? Não tenho mais gross-up, não tenho imposto sobre imposto, não tem efeito cascata, não tem imposto por dentro mais. Esses tributos são calculados por fora. Nós ficamos anos discutindo a tese do século. O ICMS deveria entrar na base de PIS e COFINS ou não? Por quê? Porque é tributo sobre tributo. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho da fórmula também, de como era e como fica a fórmula de formação de preço em função dessa mudança. Mas agora o tributo é calculado por fora. Se o produto for de R$1.000 e a alíquota do produto, a alíquota do IBS e CBS, por exemplo, ainda não está definido, mas se, por exemplo, for de 28%, então quer dizer que esse produto vai custar R$1.280. Eu vou pegar R$1.000, aplicar os 28% sobre os R$1.000, o valor que dá R$280, eu vou cobrar do cliente, eu vou cobrar do adquirente por fora. Então, R$1.000 de produto, R$280 de tributo, e isso tudo por fora. Ou seja, eu vou somar um ao outro. E o total da nota vai ser 1.280. O cliente, salvo a hipótese de split payment, vai me pagar R$1.280. Isso muda toda a lógica que nós temos hoje. De fato, o tributo passa a ser mais simples e a gente passa a ter muito mais transparência na relação entre contribuinte, governo e população. Agora, a população, os adquirentes, passam a ter transparência sobre aquilo que ele está pagando pelo produto e o quanto ele está pagando de tributo. Hoje, considerando que o cálculo é por dentro, ICMS na base de PIS/COFINS, esse caiu, né? Mas PIS/COFINS na base de ICMS, por exemplo, ao contrário, não caiu. O contribuinte não sabe quanto que é a alíquota efetiva. O contribuinte não sabe efetivamente quanto tem de imposto. Por mais que tenha lá a obrigação de constar em nota fiscal, aquilo lá é um valor aproximado que consta na nota fiscal. O contribuinte não sabe hoje quanto ele está pagando efetivamente de tributo. E agora ele passa a saber. E a partir do momento que o contribuinte, que a população começa a entender quanto está pagando de tributo, a responsabilidade também do governo passa a ser maior. A cobrança agora tende a ser maior. A transparência agora tende a ser maior. Então, IBS e CBS não entra na base de IBS e CBS. Hoje nós temos, como eu falei, nós temos ICMS na base de PIS/COFINS, tese do século, foi pacificado. ICMS não entra na base de cálculo de PIS/COFINS, depois de décadas de discussão. Mas nós temos ainda as discussões que não foram resolvidas, como, por exemplo, PIS/COFINS na base de PIS e COFINS. Esse assunto vai ser discutido no STF, a gente está aguardando. Ainda não foi analisado pelo STF, mas é tributo sobre tributo. Nós temos ISS na base de PIS e COFINS. Esse assunto também vai ser analisado pelo STF. O tema também não está pacificado. Nós temos PIS/COFINS na base de ICMS. Esse foi pacificado desfavorável ao contribuinte. Nós temos PIS/COFINS na base de ISS. Outra discussão também que não foi endereçada, não foi resolvida. Então a gente tem tributo sobre tributo, de tal forma que a alíquota nominal ou a alíquota efetiva a gente nunca sabe exatamente qual é. Agora não mais, então o tributo passa a ser calculado por fora. O que mais não entra? Não entra o IPI. Então, enquanto eu tiver IPI, se eu tiver IPI, o IPI não entra na base de cálculo de IBS e CBS. Os descontos
incondicionais, eles não entram na base de cálculo de IBS e CBS. E de novo, veio de novo previsto que depende de indicação em documento fiscal e que não dependa de evento posterior. Então, apesar de toda a discussão jurídica, apesar do tema ter batido já no STF, apesar de toda a definição sobre desconto incondicional, o texto da lei complementar volta de novo a insistir na questão de desconto incondicional é aquele que foi indicado na nota fiscal e é aquele que não depende de evento posterior. Voltamos para essa discussão, mas que acho que a maioria dos contribuintes conseguem conviver com esse tipo de definição e capturar ali o abatimento dos descontos que são incondicionais. Eu chamo a atenção aqui da base de cálculo, pessoal, que também está previsto que não entra na base de cálculo do IBS e da CBS o valor do ICMS, não entra o valor do ISS, não entra o valor de PIS e COFINS. Lembrando, lá para o comecinho da nossa apresentação, nós vamos ter todo um período de transição desses tributos. Então, nós vamos ter, durante anos, hipóteses de incidência de ICMS junto com ISS ou junto com IBS, todos eles vão conviver até 2032. Então, apesar desses tributos incidirem sobre a mesma operação, está previsto que o ICMS, o ISS, PIS e COFINS não entram na base de cálculo de IBS e de CBS. Até aí, ótimo. O que ficou faltando até agora, que está gerando muita discussão? Eu votei ICMS, eu votei ISS e eu votei PIS e COFINS. A pergunta é, IBS e CBS entra na base de cálculo de ICMS, ISS, PIS e COFINS? Vejam, agora eu estou falando o contrário. Eu falei, a lei fala que ICMS não entra na base de IBS. Mas ela não fala que IBS não entra na base de ICMS. Por quê? Porque é outra legislação. Então nós estamos falando da legislação que está vigorando em relação ao ICMS. E essa legislação não foi alterada. Então, a grande preocupação dos contribuintes é, será que eu vou ter que pagar IBS dentro da base de ICMS, vou ter que entrar com toda a discussão de novo e nós vamos ter todo um contencioso de novo, porque isso não foi previsto? Bom, esse ponto já foi identificado já há algum tempo pelos contribuintes, pela sociedade, já foi endereçado e nós temos aí um PLP, um projeto de lei de número 16 desse ano de 2025, onde, via projeto de lei, vai tentar excluir IBS e CBS da base de ICMS, ISS, PIS e COFINS. Então vejam que, se nós não tivermos aprovado pelo Congresso esse PLP, pode ser que a gente vai estar diante de um novo contencioso, pode ser que a gente vai estar diante de novas teses que são decorrentes daquela tese do século. Então, sim, é um ponto que também estou sendo bastante questionado. Não está previsto na legislação de IBS e CBS esse ponto. Não está previsto na legislação de ICMS, ISS, PIS e COFINS este ponto. Da forma que está, sim, pode gerar a interpretação de que IBS e CBS entra na base de cálculo de ICMS, ISS, PIS e COFINS. Vamos aguardar esse projeto de lei, vamos aguardar a celeridade desse projeto de lei, que isso seja resolvido o quanto antes, para a gente não gerar de novo uma dupla tributação, para a gente não gerar de novo um efeito cascata em relação a esses tributos. Então, ponto relevante, tributa por fora, mais transparente, mais simples, o adquirente de fato vai poder saber, IBS e CBS não incide sobre eles mesmos, falta ainda alguma definição sobre esse momento de transição onde a gente vai ter que trabalhar com todos os tributos. Esse é um ponto bem sensível que a gente vai ter que enfrentar nos próximos meses e acompanhar esse projeto de lei que deve tramitar pelo Congresso Nacional. Bom, aqui a gente fecha a regra principal da questão de base de cálculo, mas a gente começa a enfrentar alguns detalhes também que a legislação nos traz. Lembra que eu conversei com vocês também sobre operações que são entre partes relacionadas. Aqui já é um ponto importante. A legislação fala que a base de cálculo corresponde ao valor de mercado se essas operações foram realizadas entre partes que são relacionadas. Então, se eu tenho uma empresa, duas empresas do mesmo grupo, e eu comentei com vocês que eu vou tratar esse termo, empresa do mesmo grupo, para ficar um pouco mais didático, mas se eu tenho uma empresa A vendendo para uma empresa B e essa empresa ela é do mesmo grupo, essas empresas precisam transacionar a valor de mercado. E o que a legislação define como valor de mercado? Ela fala, olha, você precisa praticar o mesmo preço que seria praticado se essa transação fosse feita com empresas independentes. Até aí parece fácil, né? Agora pensem que a empresa agora
vai ter que saber, se ela estiver transacionando com alguém com uma parte relacionada, ela vai ter que agora identificar qual seria o preço que ela estaria praticando, né, efetivamente, se não fosse com uma empresa vinculada. Nós temos muita discussão em relação a isso, principalmente quando a gente pensa em matéria de transfer price. Porque, de novo, operações sujeitas ao transfer price, e aí transfer price, quando a gente fala de transfer price, a gente está falando de matéria internacional, né, de importação, de exportação. A gente já tem uma série de desafios para poder conseguir falar que aquela operação seria valor de mercado ou não, ou o que seria o valor de mercado. Então não está claro, por exemplo, se a gente vai poder usar um benchmark. E se eu for usar um benchmark, qual vai ser a base de dados que a gente vai poder utilizar para poder comparar preços? Nós temos base de dados para poder comparar preços? A gente já sabe que não, né? A gente não tem muito acesso à base de dados para essa finalidade. Para efeito de transfer price, a PPC, a gente tem uma parceria com o Moody's, então a gente tem acesso a uma base de dados internacional que nos dá ali uma boa amplitude de base de comparação de transação. Mas isso vale com foco em transfer price e isso vale com foco em matéria internacional. Então, por exemplo, será que o fisco vai aceitar que eu utilize uma base como o Moody's, que eu uso hoje como fonte de dados para fazer uma comparação? Se não, da onde eu vou tirar essa base comparável? Se eu estou transacionando com uma parte relacionada e eu tenho a mesma transação com uma não relacionada, eu vendo para uma empresa do grupo e vendo para empresas que não são do grupo. Ok, fica até um pouco mais fácil. Eu olho para quanto eu vendo para essas empresas e vejo se eu estou praticando o mesmo preço. Mas e se eu só vendo para a empresa do grupo? Eu vou comparar com o quê? Qual vai ser minha base comparável? Isso tudo não foi definido ainda pela legislação. A legislação só falou o seguinte: olha para a sua operação e veja se você está praticando o mesmo preço que você praticaria com uma empresa com uma parte não relacionada. E deixou a cargo ali do contribuinte esse desafio. Então, aqui a legislação está falando que eu tenho que utilizar valor de mercado na operação. Então, esse mesmo comando vale para a operação que eu não tenho valor da operação. Então, por exemplo, uma bonificação não tem valor, por exemplo, ou um brinde não tem valor, por exemplo. Então, eu vou ter que usar valor de mercado. Operação sem valor determinado é um caso. Operação que não esteja representada em dinheiro. Então, se eu tenho uma transação de permuta, por exemplo, a gente viu que permuta está sujeita a IBS e CBS. Se eu tiver uma operação de permuta, eu não tenho talvez ali uma referência em dinheiro e mesmo assim eu vou ter que fazer a valor de mercado a incidência de IBS e CBS. E as operações entre partes relacionadas que eu comentei, aí sim vem todo esse desafio de ter que fazer o benchmark ou não. Quando eu tenho a hipótese de venda de uma empresa para outra do mesmo grupo, o que a gente tem hoje em matéria tributária? Nós temos a previsão da interdependência do IPI, que ela fala, olha, se as empresas forem interdependentes entre si, você tem que praticar o preço corrente na praça do mercado atacadista do remetente. Uma baita discussão sobre o que é isso. Mas a gente só tem previsão, comando ali em matéria de IPI e quando se trata ali da caracterização de interdependência. Então é uma pequena regulamentação que nós temos sobre o assunto que já gerou muita discussão. Se só em relação à interdependência a gente tem N julgados e todo um contencioso, imagina agora onde eu vou ter essa operação valendo tanto para a IBS quanto para a CBS. Então, daí minha atenção em relação a esse assunto. Outro ponto que a gente tem hoje é em matéria de imposto de renda. Para imposto de renda, a gente tem lá previsto questões de DDL, né, distribuição disfarçada de lucro. Então, a gente já tinha dois comandos, interdependência de IPI, DDL para imposto de renda. Agora, mais uma variável. Agora é o valor de mercado nas transações com partes relacionadas. Esse ponto me força, eu tento entender um pouquinho esse comando, mas eu confesso que não faz muito sentido. Por quê? Se a operação agora, se o tributo ele é não cumulativo, né, se o tributo vai ter, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, ele tem uma não cumulatividade plena, ele é um IVA dual, ele é um imposto sobre valor agregado, se tudo que eu estou pagando aqui por uma empresa do grupo vai gerar crédito para outra, qual é o sentido de eu querer controlar esse preço que está sendo feito numa transação entre empresas do mesmo grupo? Vai sair de um ponto o débito do imposto e vai entrar um crédito na outra ponta e a outra ponta vai ter que vender o produto. Então, de uma forma geral, a gente está falando no máximo de um aspecto temporal, de um lapso temporal, de postergação de pagamento de tributo. Esse é o máximo que vai acontecer. Por quê? O tributo que for pago a menor numa ponta vai ser pago depois pela outra empresa do grupo. Então, assim, eu acho que é um comando muito genérico, algo muito trabalhoso, que vai demandar muito controle,
muito debate, um contencioso gigante, não sabemos qual vai ser a postura da fiscalização, pegou emprestado toda uma legislação de transfer price, considerou aqui na lei complementar, tudo isso para evitar que o preço, por exemplo, não seja valor de custo, sendo que a operação está sujeita a débito e crédito e necessariamente vai gerar um crédito na outra ponta. Se fosse uma operação que não desse direito a crédito na ponta subsequente, eu acho que faz todo sentido. Assim como faz sentido o IPI hoje. O IPI eu tenho comando interdependência, por quê? Porque o próximo da cadeia geralmente é um comércio e o próximo da cadeia geralmente não vai tomar crédito. E também não vai pagar o imposto. Então, as operações de modelagem que nós temos do ponto de vista tributário, onde eu coloco duas empresas, eu faço a segregação em dois negócios, geralmente com o objetivo de reduzir IPI, faz sentido a previsão da interdependência, porque existe um planejamento cujo objetivo talvez seja reduzir o IPI. Então precisa ter um comando ali tributário para proibir esse tipo de planejamento abusivo. Agora, se eu tenho débito e crédito em todas as pernas, se eu tenho fim dessa incidência monofásica, dessa incidência em uma fase única, não me faz muito sentido esse tipo de comando. E aproveitando o gancho, pessoal, também vamos refletir em relação a isso, né? Esses tributos, eles passam a incidir em todas as etapas da cadeia, tá? Então nós não temos mais hipótese, por enquanto, de substituição tributária, de ST. Nós não temos mais hipótese, por exemplo, de um tributo com uma característica do IPI, salvo o imposto seletivo que nós vamos falar, né? A gente não tem IBS e CBS que só incidem em uma etapa da cadeia. A gente não tem mais incidência monofásica de tributo, como a gente tem, por exemplo, com cosméticos, como a gente tem com uma série de produtos hoje, de autopeças, de veículos, onde o tributo incide só no primeiro da cadeia e não incide mais nos demais agentes da cadeia. Tudo isso, pessoal, deixa de existir. Esses tributos que a gente está tratando agora, IBS e CBS, eles incidem em todas as etapas da cadeia, salvo operação com combustível, que tem uma previsão específica de monofasia. Exceto o monofásico do combustível, tudo isso então deixou de existir. O tributo passa a incidir em todas as etapas da cadeia até a venda ao consumidor final, de tal forma que o tributo é calculado por fora e quem vai pagar esse tributo no fim do dia é o consumidor final, com uma clareza total de que quando ele estiver comprando aquele produto vai estar indicado o valor do tributo e ele vai saber exatamente quanto ele pagou. Mas por que eu estou falando tudo isso? Para a gente também refletir um pouquinho. Nós temos muita hipótese de planejamento tributário com segregação de negócios. Nós vamos ver isso lá no final, no último slide do curso, hipóteses de planejamento tributário. Mas a gente tem lá hipóteses de empresas que separaram a indústria do comércio para poder pagar IPI somente no início da operação e não pagar IPI na etapa subsequente. Tem a interdependência que combate isso, tem uma série de autuações fiscais, a gente acompanha esse contencioso bilionário em relação ao assunto, mas fato é que o setor de cosmético, por exemplo, ele é todo pautado nessa modelagem, indústria e distribuição. Por quê? Porque eu só pago IPI no início da operação. Indústria e centro de distribuição. Por quê? Porque eu pago PIS e COFINS somente no início da operação, porque ela é monofásica. Então, todas essas operações onde foi segregado indústria e CD, por exemplo, talvez deixe de fazer sentido. Por quê? Porque o tributo vai ser pago em todas as operações. Débito e crédito até chegar ao consumidor final. Então, de novo, mais uma hipótese onde o contribuinte, já falei da questão do benefício fiscal para vocês. Não faz mais sentido estabelecer uma empresa numa determinada região se não tem mais benefício fiscal naquela região. Não faz mais sentido segregar uma operação do ponto de vista tributário se a carga tributária vai ser exatamente a mesma, porque vai ter débito e crédito em toda a operação. Então, isso tudo precisa ser de fato revisto. Todo planejamento tributário que envolve segregação de empresas, combinação de negócios, também precisa ser revisto em função dessas características que eu estou comentando com vocês. E aqui a gente fecha um tema que trata só da base de cálculo do tributo. Outro ponto é em relação a devoluções e cancelamento. Então, se eu tiver, pense o seguinte, pessoal, isso foi mantido e eu acho que é super salutar. Se eu tenho uma operação tributada e na sequência eu tenho uma devolução ou um cancelamento, essa devolução ou cancelamento é a anulação da operação anterior. Então, se eu tenho uma tributação na venda, eu tenho a anulação a título de créditos ou de abatimentos da minha base de cálculo, se eu tiver a anulação dessa operação. Então, isso está previsto, já funciona assim em matéria tributária. Nenhuma surpresa, tá? Outro ponto ainda em relação à base de cálculo é que a legislação nos trouxe também a possibilidade de arbitramento do valor da operação. Isso
isso dá um pouco de medo, dá um pouco de receio, principalmente o contribuinte que está pensando num relacionamento com o fisco, né? Em que momento eu posso ter ali o arbitramento do meu valor da operação, principalmente pelo fisco? Então, aqui a hipótese é arbitramento do valor pela administração tributária, pela fiscalização. Então, assim, se eu tiver alguma hipótese, por exemplo, que eu tiver uma emissão sem nota, se a mercadoria foi encontrada desacompanhada de nota fiscal, faz todo sentido eu ter algum tipo de arbitramento ali do valor da operação. Mas o que me chama a atenção aqui, pessoal, é que eu tenho hipótese de arbitramento do valor da operação se for constatado que o valor do documento fiscal, o valor da nota fiscal indicado, ele está notoriamente inferior ao valor de mercado. E assim está previsto na legislação. Então, se o valor da nota fiscal tiver notoriamente inferior ao valor de mercado, a administração tributária pode arbitrar este valor. Isso me preocupa. Por quê? O que é um valor notoriamente inferior ao mercado? Qual vai ser a premissa? Qual vai ser a variável que o fisco vai utilizar para poder identificar que uma operação foi feita a valor notoriamente inferior ao valor de mercado? Se eu decidir queimar um estoque, por exemplo, se eu decidir ter uma liquidação, se eu estou lá com o estoque parado e resolver vender muito abaixo do preço de custo, porque às vezes eu chego à conclusão que é mais barato eu vender a preço de custo do que eu ter uma doação, é mais barato do que eu ter que destruir, do que eu ter que incinerar. Então fui lá e fiz de fato uma queima de estoque. Da forma que está previsto aqui, será que a fiscalização vai entender que isso é um valor notoriamente inferior ao valor de mercado e vai arbitrar esse valor? Isso é preocupante, porque hoje nós não temos essa possibilidade para efeito de ICMS. Já temos esse histórico de fiscalização estadual que já se comportou dessa forma. Mas o contribuinte ele precisa ter a liberdade de agir de acordo com a sua estratégia de negócio. Então, isso me preocupa. Eu entendo a preocupação, né? Então precisa ter algum tipo de comando para operações que são feitas com meia nota, né? Venda por fora. Eu até entendo, mas valor notoriamente inferior ao de mercado leva o fisco começar a fazer benchmark, leva o fisco começar a comparar preço. E eu ter que explicar para o fisco por que o meu preço é mais barato ou muito mais barato do que do meu concorrente. Então, são hipóteses que não deveriam existir de relacionamento entre contribuinte e fiscalização. Mas está previsto dessa forma também. No caso de arbitramento, também está previsto como que o fisco vai arbitrar, mas são os comandos gerais, tá? Ainda não está ali, do ponto de vista analítico, um passo a passo. Mas está previsto ali, então, que vai ser o valor, o fisco vai poder fazer um benchmark, né? O fisco vai poder analisar qual seria o preço praticado se fosse numa operação com uma parte não relacionada qualquer. Então, vai a legislação fazer um benchmark, então não sei como, né? Porque a fiscalização teria acesso a essa base de dados, mas está previsto isso. E quando não tiver um benchmark, quando o fisco não tiver acesso a comparáveis, aí ele fala que ele vai olhar o custo da operação, acrescido de despesas indispensáveis. Então, de novo, eu não vou conseguir vender abaixo de custo, porque se eu vender abaixo de custo, eu posso ter meu valor arbitrado a no mínimo preço de custo, como está previsto aqui. Então, da forma que está aqui, o preço de custo parece que é um comando mínimo, o que a gente sabe que nem sempre é verdade do ponto de vista de negócios. Então, preço de custo acrescido de despesas indispensáveis. O que são despesas indispensáveis? Não está previsto também. Então, vai ficar a critério do fiscal olhar para a contabilidade, identificar o que ele entende como despesas indispensáveis e somar isso ao custo e falar que isso deveria ser um valor mínimo ali na transação. Ou de um lucro bruto apurado com base na contabilidade no fiscal. O que é um lucro bruto apurado pela contabilidade para fins de arbitramento de preço, não está claro para mim também. Qual é esse lucro bruto? Ele vai pegar a última linha, ele vai pegar o lucro contábil da empresa e vai falar que isso deveria ser aplicado para todos os produtos? Então ele vai pegar a média do lucro da empresa ou o lucro da empresa como um todo e falar que isso deveria ser atribuído àquele produto? Mas se aquele produto eu resolvi vender com prejuízo, faz sentido eu agregar um lucro contábil médio da empresa a um produto isolado para efeito de arbitramento? Então também não me parece correto. E outra hipótese que coloca a legislação, que nos traz a legislação, é no caso em que eu tenho algum tipo de preço fixado por órgão competente ou quando o fornecedor ou fabricante indica esse preço. Então, de novo, eu posso ter ali a possibilidade, eu posso ter uma indicação de preço pelo fornecedor, eu decidi praticar um preço inferior
E ainda assim eu posso ser questionado porque eu não estou utilizando o preço indicado pelo fornecedor. Sendo que em alguns casos esse preço é indicado mesmo, não é obrigatório, não é mandatório, né? Então eu posso ser surpreendido em relação a esse tipo de arbitramento, tá, pessoal? Então aqui, arbitramento, ponto sensível, me preocupa também essa relação notoriamente inferior a valor de mercado. E aqui então eu encerro também a questão de base de cálculo e a gente parte agora para a hipótese das alíquotas dos tributos. Bom, pessoal, agora então vamos falar um pouquinho sobre a alíquota, né? Então, já falamos sobre fato gerador, hipótese de incidência, não incidência, base de cálculo. Chegamos na parte das alíquotas. Bom, nós estamos, no momento que nós estamos agora gravando esse curso, nós ainda não temos definidas as alíquotas. Nós temos definido ali, nós temos estudos, né, que foram já desenvolvidos, e o que a gente está falando ali, o que a gente tem ouvido falar bastante, é que essa alíquota tende a girar ali em torno de 28%. Então, na apresentação, nesse material que a gente vai disponibilizar para vocês, vocês vão encontrar alguns exercícios onde a gente trabalha com essa alíquota de 28%, mas é apenas para fins didáticos, tá? O que a gente não acredita é que vai oscilar tanto assim, uma vez definidas essas alíquotas. As alíquotas, como eu comentei com você, nós vamos ter a alíquota de IBS, nós vamos ter a alíquota de CBS. Então, lembrando que são dois tributos que têm as mesmas características, que têm uma harmonização, que são idênticos, que isso está previsto na Constituição, prometido. Então, que o contribuinte vai ter que, de fato, apurar dois tributos, mas com a característica de um só. Mas as alíquotas são distintas. CBS, como eu comentei com vocês, a CBS tem uma alíquota, tem uma competência federal. Então, quem vai definir essa alíquota é a União. Já IBS, ela é um mix da definição dos estados e dos municípios. Lembrando que eu comentei que uma das principais regras é que o imposto é devido no local de destino, né, quando for com mercadorias, com bens materiais. Então, se o imposto é devido no local de destino e a gente tem aí mais de 5 mil municípios, então pense que nós vamos ter um mix de estados e municípios definindo a alíquota do IBS. Então, a gente pode sim, numa combinação matemática, ter mais de 5 mil alíquotas desse tributo. E eu estou falando só desse tributo IBS porque CBS é da União, então quem vai definir essa alíquota é a União. E os estados que antes tinham uma força muito grande, isso foi muito discutido na reforma tributária, os estados antes tinham muito mais autonomia, os estados definiam seu regulamento, os estados definiam ali suas interpretações de legislação, os estados tinham ali um contencioso administrativo, os estados regulamentavam todas as transações e aspectos tributários, base de cálculo, os estados definiam alíquotas de produto e a gente tinha uma série de alíquotas dependendo do produto. Impossível saber tudo isso de cabeça, a gente precisava de ferramentas eletrônicas para poder acompanhar toda essa legislação. Às vezes a alíquota é definida pelo NCM, às vezes a alíquota é definida pela descrição do produto, às vezes a alíquota é definida pela descrição, a combinação da descrição e o NCM, às vezes a alíquota é definida pelo conteúdo do produto, às vezes a alíquota é definida pelo destino, às vezes é definida pelo o que vai ser feito com aquele produto, que vai definir, pelo adquirente que vai definir a alíquota. Então a gente tem uma série de regras para cada produto. Quando pergunta, Vinícius, qual que é a alíquota do produto tal no estado de Santa Catarina? Não sei, eu preciso pesquisar, porque no limite a gente conhece a regra geral. No limite a gente sabe que naquele estado a alíquota é 17%, 18%, 19%. Mas para aquele produto específico, nós não sabemos, a gente tem que pesquisar produto a produto. Para o caso de prestação de serviço, a gente tem que pesquisar cada prefeitura. Então eu tenho que ir no regulamento do ISS daquela prefeitura, de mais de 5 mil prefeituras. Eu tenho que entender qual é o tipo de serviço. De acordo com o tipo de serviço, eu vou enquadrar isso num código. De acordo com esse código, eu vou ter uma alíquota de ISS. Então, de novo, quando um cliente meu pergunta, Vinícius, qual é a alíquota do ISS da contabilidade no Espírito Santo em Vitória? Não sei. Eu tenho que entrar no regulamento, pesquisar, ver o código e identificar qual que é a alíquota. Então, pense que toda essa pesquisa, toda essa definição era feita por estados e municípios. Eles tinham toda essa autonomia. E agora? Agora não mais. Agora a gente passa a ter tributos que são uniformes para todo o país. Então, vale para estados e vale para municípios. O contribuinte não tem mais que ficar pesquisando a legislação e o ponto específico daquele produto para aquele estado, para aquele município.
Os estados, de certa forma, né, que foi toda a discussão, eles perderam muita força do ponto de vista da regulamentação, do ponto de vista dessas definições. O que estado e município agora pode definir? Apenas as alíquotas. Mas a gente está falando que agora tudo passa a ter uma única alíquota. Então, se você fizer uma venda de uma mercadoria para um determinado município, eu vou ter que descobrir qual que é a alíquota daquele estado, somada à alíquota daquele município. E ali eu vou encontrar. Então pode ser que ali eu tenha uma alíquota de 28%, pode ser que a alíquota ali combinada seja de 28,1%, pode ser que seja 27,5%. Então para cada destino eu passo a ter uma alíquota diferente. Então eu posso ter mais de 5 mil alíquotas. Mas pense que a alíquota é única. Então nós temos algumas exceções, que nós vamos ver aqui no curso, de redução de alíquota, em 30%, em 60% e a zero. Mas são pouquíssimas. A gente vai percorrer ali por todas as hipóteses de redução. E essas reduções valem para todo o país, para todos os estados, para todos os municípios. Então, uma vez definida uma alíquota padrão para aquele estado e município, os redutores previstos na legislação valem para todos sobre aquela alíquota padrão. Nós vamos ter uma alíquota de referência, né? Então, com base em estudos que estão sendo feitos do ponto de vista econômico, estudos que estão sendo feitos do ponto de vista do Tribunal de Contas da União. Então, está sendo preparada uma série de estudos onde a gente vai ter ali aprovado pelo Senado uma alíquota de referência. Então, nós vamos ter uma divulgação de uma alíquota de referência, por exemplo, de 28%. Estou somando IBS com CBS, tá? A expectativa de 28% é somando as duas alíquotas. Mas, vamos supor que a definição então de uma alíquota de referência seja de 28%. Essa é uma alíquota de referência pautada principalmente na expectativa de arrecadação. Então, pensando que nós não vamos ter nenhum acréscimo de arrecadação, porque uma das promessas da reforma tributária também é que nós não vamos ter aumento de arrecadação. A gente sabe que vai ter distorções entre um setor e outro, a gente vai abordar um pouco disso também. Mas um dos pilares da reforma tributária é que não tem aumento de arrecadação. E até esse foi um dos pilares como forma de compromisso para isso poder passar no Congresso. Porque se ficasse ali evidente um aumento de arrecadação, talvez nós não teríamos isso tramitado pelo Congresso. Ao passo também que a gente, pela estrutura que nós temos, também não é esperada nenhuma redução de carga tributária. Então, os estudos que estão sendo feitos e a alíquota de referência, ela vai ser feita de tal forma que a gente tenha um equilíbrio do ponto de vista de arrecadação tributária. Mas, de novo, é uma alíquota única. Então, se é uma alíquota única que vai valer, sei lá, 28%, não é esperado que não tenha distorções entre os diversos agentes da cadeia. É lógico que o setor de serviço vai sentir de uma forma, é certo que o setor de indústria vai sentir de outro e o comércio também. E dentro da característica de cada empresa, cada uma vai sentir diferente, porque a gente está falando de uma única alíquota. Então é impossível definir uma única alíquota. Pega todo o sistema que existia, deixa de lado, coloca ali um novo sistema com uma única alíquota e esperar que isso não tenha distorções do ponto de vista de uma análise individual de cada agente da cadeia. É lógico que isso vai ter muita distorção. De novo, essa é uma alíquota de referência média, para não ter acréscimo de arrecadação. Mas todo o nosso sistema, toda a nossa modelagem de negócios vai ser afetada. Toda a cadeia vai ser afetada. E é esperado que tudo isso seja reajustado nos preços dos produtos, de bens e serviços, utilizando o termo da legislação. Então, de novo, nós vamos ter uma alíquota de referência, isso vai ser pautado em estudos, mas estados e municípios vão ter autonomia, até por previsão constitucional, de definir as suas alíquotas. Então, isso é somente uma referência que vai ser dada aos estados e municípios. É lógico, se o estado, o que não é esperado, são grandes distorções ou desvios em relação à alíquota de referência. Por quê? O estado, de acordo com a sua política ou a sua gestão, ele pode ser efetivamente cobrado por toda a sociedade. Então, se o estado, a alíquota de referência divulgada nacionalmente é de 28%, o Estado coloca uma alíquota superior, arrecadando mais, a população vai cobrar aquele governante. Então, isso vai ser uma medida impopular. Ele está cobrando mais imposto, isso está prejudicando o consumo daquele estado ou região, município, e a população vai cobrar, falando, por que aqui no meu município eu pago mais tributo do que no município vizinho? Então, tem uma tendência dos estados e municípios não alterarem essa alíquota de forma significante. Por outro lado, os municípios também não tendem a reduzir muito, porque se ele reduzir muito a alíquota, talvez alguns contribuintes vão ficar satisfeitos,
Mas ele também tem a contrapartida, né? O governante precisa entregar também, né? Escolas, precisa entregar educação, precisa entregar segurança. E se ele abre mão de arrecadação para atrair o consumo, ele vai ser cobrado também porque ele não está usando a referência tributária que ele deveria utilizar para poder entregar aquele serviço para a população que é esperado. Então, de um lado, estados e municípios tendem a perder força, na minha opinião, ele perde força sim. Por outro lado, é mantido algum tipo de relevância do ponto de vista de definir as alíquotas, mas penso que os governantes vão ter dificuldade em trabalhar com alíquotas que não sejam muito próximas da alíquota de referência. Por isso que nos nossos estudos a gente tem trabalhado ali nos cenários que a gente tem desenvolvido para clientes, já olhando um pouquinho para a reforma tributária e simulação dos impactos dos próximos anos, a gente tem utilizado ali uma alíquota de referência em torno de 28%. É importante, então, pessoal, que essa alíquota vai ser única. Isso é uma baita de uma simplificação em matéria tributária. A gente vai olhar para as exceções, a gente vai olhar para o estado, município de destino, encontrei a alíquota. Isso eu acho que pode ser facilmente cadastrado num sistema, isso pode ser facilmente amarrado com o CEP, por exemplo. Então, o contribuinte não vai ter que ficar procurando a alíquota daquele município, qualquer sistema vai estar parametrizado ali a alíquota. Essa alíquota vai valer para o ano todo. Então, o contribuinte vai ter muito mais simplicidade na identificação da alíquota. E depois as exceções sempre sobre a mesma alíquota, que vai valer para o Brasil todo. Então, ficou mais simples, ficou mais fácil de operar. E a gente está na guarda, então, dessa alíquota de referência, para depois, na sequência, estados e municípios definirem as suas próprias alíquotas.